A humilde garçonete falou francês com um cliente, até que o milionário ao lado deixou um bilhete e uma passagem de avião. O aroma do café recém-passado pairava no ar da pequena cafeteria Cantinho da Manhã, localizada em um bairro modesto de São Paulo. Marina Silva, de 34 anos, ajeitava o avental enquanto observava o movimento matinal típico de terça-feira. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque simples e suas mãos calejadas contavam a história de anos servindo mesas naquele lugar acolhedor, mas que mal conseguia pagar suas contas. A rotina de Marina era sempre a mesma. Chegava às 6 da manhã, preparava as mesas, verificava o estoque de pães e bolos e recebia os primeiros clientes do dia com um sorriso genuíno, mesmo quando a preocupação com as despesas pesava em seus ombros. Ela dividia um pequeno apartamento com a mãe idosa, Dona Célia, que precisava de medicamentos caros para controlar a diabetes. O salário de garçonete mal cobria os gastos básicos, mas Marina nunca perdeu a esperança de que dias melhores viriam. Naquela manhã, enquanto limpava uma mesa próxima à janela, Marina notou uma senhora elegante entrando na cafeteria. A mulher aparentava ter cerca de 67 anos. Vestia um casaco de lã bege e carregava uma bolsa de couro que denunciava bom gosto, mas também certa discrição. Seus cabelos grisalhos estavam impecavelmente penteados, e ela olhava ao redor com a curiosidade típica de quem está em um país estrangeiro. A senhora se dirigiu a uma mesa no centro do estabelecimento e pegou o cardápio com certa hesitação. Marina observou de longe como ela franzia a testa, claramente confusa com os itens escritos em português. A mulher virava as páginas repetidamente, suspirava baixinho e parecia cada vez mais perdida. Outros clientes começaram a chegar, mas Marina não conseguia tirar os olhos daquela situação. Em uma mesa ao lado, um homem de aparência distinta bebia seu café da manhã em silêncio. Roberto Mendes, de 52 anos, usava um terno discreto, mas claramente caro, e seus olhos atentos observavam tudo ao redor enquanto checava e-mails em seu smartphone. Ele era proprietário de uma das maiores redes hoteleiras do país, mas poucas pessoas o reconheciam quando não estava em eventos sociais ou reuniões corporativas. Roberto tinha o hábito de frequentar lugares simples para observar as pessoas e se inspirar para seus negócios. Marina terminou de atender uma mesa e se aproximou da senhora estrangeira com delicadeza. Ao chegar perto, ouviu a mulher murmurar algumas palavras em francês, expressando sua frustração com o cardápio. Foi então que Marina, sem hesitar, se inclinou levemente e disse em francês fluente: "Bonjour, madame. Puis-je vous aider avec le menu?" "Bom dia, senhora. Posso ajudá-la com o cardápio?" O rosto da senhora se iluminou instantaneamente. Ela levantou os olhos e respondeu em francês, explicando que estava visitando o Brasil pela primeira vez e não entendia português muito bem. Marina sorriu calorosamente e começou a explicar cada item do cardápio em francês perfeito, sugerindo pratos típicos brasileiros que a turista poderia apreciar. Durante os 15 minutos seguintes, Marina e a senhora conversaram animadamente em francês. A garçonete explicou sobre o pão de açúcar, os bolos caseiros, os sucos tropicais e até contou um pouco sobre a cultura brasileira. A francesa, que se apresentou como Madame Dubois, ficou encantada não apenas com a fluência de Marina, mas com sua gentileza e conhecimento. O que Marina não percebeu foi que Roberto Mendes acompanhou toda a conversa com crescente interesse. Ele, que falava francês fluentemente devido aos seus negócios internacionais, ficou impressionado não apenas com o domínio do idioma da garçonete, mas principalmente com a naturalidade e elegância com que ela tratou a cliente estrangeira. Era raro encontrar alguém com tal combinação de habilidades linguísticas e hospitalidade genuína. Quando Madame Dubois terminou seu lanche e se despediu calorosamente de Marina, agradecendo em francês pela maravilhosa experiência,
Roberto já havia tomado uma decisão que mudaria completamente a vida daquela garçonete. Ele pediu a conta, deixou uma gorjeta generosa e se dirigiu discretamente ao balcão, onde escreveu algo em um pedaço de papel. Marina estava organizando a mesa quando encontrou o bilhete deixado por Roberto, junto com uma passagem aérea para Paris e um cartão de visita elegante. Suas mãos tremeram ao ler as palavras que mudariam sua vida para sempre. Se você chegou até aqui, curta este vídeo, se inscreva no canal e deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua participação é muito importante para nós. Marina segurou o papel com mãos trêmulas, relendo as palavras escritas com caligrafia elegante. Cara Marina, presenciei sua extraordinária gentileza e competência com nossa hóspede francesa. Tenho uma proposta que pode interessá-la. A passagem é válida por 30 dias. Se aceitar a oportunidade, ligue para o número no cartão. Atenciosamente, Roberto Mendes. A passagem aérea era real, com destino a Paris, França. Marina olhou ao redor da cafeteria, tentando identificar quem poderia ter deixado aqueles itens. Mas o movimento matinal continuava normal. Dona Rosa, proprietária do estabelecimento, se aproximou curiosa ao notar a expressão de choque da funcionária. Marina mostrou o bilhete e a passagem para a patroa, que ficou igualmente surpresa. Dona Rosa conhecia Marina há 5 anos e sabia de sua formação em letras, com especialização em francês, um diploma que a garçonete guardava em casa como lembrança de sonhos que a realidade financeira havia obrigado a deixar de lado. Durante o restante do dia, Marina trabalhou em piloto automático, sua mente completamente voltada para aquela oportunidade inesperada. Ela pesquisou no Google sobre Roberto Mendes e descobriu que ele era realmente um empresário bem-sucedido no setor hoteleiro, com hotéis no Brasil e no exterior. As informações confirmaram a legitimidade da proposta. Ao final do expediente, Marina voltou para casa carregando o peso da decisão. Dona Célia, sua mãe, percebeu imediatamente que algo estava diferente. Quando Marina contou sobre os eventos do dia, a mãe ficou em silêncio por alguns minutos, processando a informação. A noite foi longa para Marina. Ela passou horas refletindo sobre sua vida, seus sonhos abandonados e as responsabilidades que carregava. Desde jovem, ela sonhara em trabalhar com turismo internacional, usar seus conhecimentos em idiomas para ajudar pessoas de diferentes culturas. Mas a necessidade de sustentar a mãe e as próprias despesas a levaram para o trabalho na cafeteria. Durante anos, Marina manteve seus estudos de francês em segredo, praticando com filmes legendados, livros usados e aplicativos gratuitos. Ela jamais imaginou que essa paixão silenciosa por idiomas pudesse se tornar uma oportunidade profissional real. No dia seguinte, Marina chegou ao trabalho mais cedo que o normal. A ansiedade não a deixara dormir direito e ela precisava tomar uma decisão. Durante a pausa da manhã, finalmente reuniu coragem para ligar para o número do cartão de Roberto Mendes. A secretária atendeu profissionalmente e, após Marina se identificar, foi imediatamente transferida para o empresário. A voz de Roberto era calma e segura, exatamente como Marina imaginara. Ele explicou que estava expandindo seus negócios para a França e precisava de alguém com fluência no idioma e habilidades de atendimento excepcionais para gerenciar a relação com clientes brasileiros em Paris. Roberto ofereceu um contrato de 6 meses, com salário 3 vezes maior do que Marina ganhava na cafeteria, além de moradia e seguro de saúde incluídos. A oportunidade era para trabalhar como consultora de hospitalidade em um hotel boutique que ele estava adquirindo no coração de Paris. Marina pediu 24 horas para decidir. Ela sabia que aceitar significaria deixar a mãe, mesmo que temporariamente, e abandonar a segurança do emprego conhecido. Mas também
Representava a chance de finalmente usar sua formação e realizar um sonho que parecia impossível. Dona Célia, demonstrando uma sabedoria maternal profunda, encorajou a filha a aceitar. Ela disse que cuidaria de si mesma e que Marina merecia essa oportunidade após tantos anos de dedicação e sacrifício. A mãe revelou que sempre soube dos estudos secretos de francês da filha e se orgulhava de sua determinação. Naquela noite, Marina tomou a decisão que mudaria completamente o rumo de sua vida. Ela ligaria para Roberto Mendes na manhã seguinte e aceitaria a proposta. Pela primeira vez em anos, ela se permitiu sonhar com um futuro diferente, onde seus talentos seriam valorizados e reconhecidos. A manhã de quinta-feira amanheceu nublada, mas Marina acordou com uma sensação de clareza que não experimentava há anos. Depois de uma noite de reflexões profundas e conversas longas com Dona Célia, ela havia tomado sua decisão. O nervosismo em seu estômago era misturado com uma euforia controlada, como se finalmente estivesse alinhando sua vida com seus verdadeiros propósitos. Marina chegou à cafeteria com 2 horas de antecedência. Precisava conversar com Dona Rosa antes do movimento começar. A proprietária, uma mulher de 58 anos, que havia se tornado quase uma segunda mãe para Marina, escutou atentamente a decisão da funcionária. Dona Rosa demonstrou uma mistura de tristeza pela perda de sua melhor garçonete e alegria genuína pela oportunidade única que Marina havia recebido. Ela ofereceu total flexibilidade para que Marina organizasse sua saída, reconhecendo que aquela chance poderia não aparecer novamente. Às 9 horas em ponto, Marina ligou para Roberto Mendes. Sua voz tremia ligeiramente quando ela disse: "Senhor Roberto, aceito sua proposta." Do outro lado da linha, o empresário demonstrou satisfação profissional, mas Marina pôde perceber um tom de aprovação genuína em sua resposta. Roberto explicou os próximos passos. Marina teria 2 semanas para organizar sua documentação, incluindo passaporte e visto de trabalho, processos que seriam facilitados pelos contatos empresariais dele. Um assistente entraria em contato para coordenar todos os detalhes burocráticos e logísticos. Durante os dias seguintes, a vida de Marina se transformou em um turbilhão de preparativos. Ela visitou o consulado francês, organizou seus documentos, providenciou procuração para que a mãe pudesse cuidar de assuntos em seu nome e começou a estudar intensivamente sobre hotelaria e turismo em Paris. Marina também dedicou tempo especial para fortalecer ainda mais seu francês. Ela assistia a documentários sobre a cultura francesa, lia sobre etiqueta empresarial europeia e praticava conversação com tutores online. Cada dia que passava, ela se sentia mais confiante em suas habilidades, mas também mais ciente da responsabilidade que estava assumindo. A notícia se espalhou rapidamente pelo bairro. Os clientes regulares da cafeteria ficaram sabendo da oportunidade de Marina e muitos expressaram admiração pela coragem dela em aceitar um desafio tão grande. Alguns compartilharam histórias próprias de oportunidades perdidas por medo, encorajando Marina a seguir em frente. Dona Célia se mostrou excepcionalmente forte durante todo o processo. Ela ajudou Marina a organizar suas coisas, deu conselhos práticos sobre morar sozinha no exterior e, mais importante, ofereceu o apoio emocional que sua filha precisava. A mãe até começou a estudar um pouco de francês básico, brincando que queria estar preparada para quando Marina voltasse cheia de histórias para contar. Roberto Mendes se mostrou um empregador atencioso durante todo o processo de transição. Ele organizou uma reunião presencial com Marina para explicar detalhadamente suas expectativas e o funcionamento do hotel em Paris. Durante esse encontro, Marina descobriu que Roberto havia começado sua carreira no setor hoteleiro como recepcionista e compreendia a importância de valorizar funcionários dedicados. O empresário explicou que o hotel em Paris atendia principalmente executivos brasileiros em viagem de negócios e turistas brasileiros de alto poder aquisitivo.
Marina seria responsável por garantir que esses hóspedes se sentissem em casa, servindo como ponte cultural entre o Brasil e a França. Marina também soube que Roberto havia observado não apenas sua fluência em francês, mas principalmente sua capacidade natural de fazer as pessoas se sentirem bem-vindas e confortáveis. Ele mencionou que competência técnica pode ser ensinada, mas hospitalidade genuína é um talento raro e valioso. No último fim de semana, antes da viagem, Marina organizou uma pequena confraternização na cafeteria. Clientes regulares, Dona Rosa e alguns vizinhos se reuniram para desejar boa sorte a ela. Foi uma celebração modesta, mas cheia de afeto e bons votos para esta nova fase de sua vida. Marina percebeu naquele momento como havia construído relacionamentos significativos durante seus anos trabalhando na cafeteria. Cada pessoa presente representava uma conexão humana autêntica, e ela prometeu manter contato com todos durante sua jornada em Paris. O aeroporto de Guarulhos nunca havia parecido tão grande e intimidador para Marina. Carregando apenas uma mala média e uma bolsa com seus documentos mais importantes, ela caminhava pelos corredores com uma mistura de ansiedade e determinação que fazia seu coração acelerar a cada passo. Dona Célia a acompanhou até o portão de embarque, mantendo a compostura, mas Marina percebia a emoção contida nos olhos da mãe. As duas haviam conversado durante toda a madrugada, repassando detalhes práticos e, principalmente, reafirmando o amor mútuo que as sustentaria durante a separação temporária. Roberto Mendes havia organizado todos os detalhes da viagem com precisão impressionante. Marina viajaria em classe executiva, algo que jamais imaginou experimentar em sua vida. O empresário explicou que seus funcionários sempre viajavam confortavelmente, pois chegavam aos destinos mais descansados e produtivos. Durante as últimas semanas, Marina havia estudado intensivamente sobre Paris, mas também sobre o específico hotel onde trabalharia. O Hotel Belas Artes estava localizado no 7º arrondissement, próximo à Torre Eiffel e aos Invalides, uma localização privilegiada que atendia executivos e turistas brasileiros exigentes. O voo decolou às 23h45 e Marina passou os primeiros minutos olhando pelas janelas, as luzes de São Paulo se afastando lentamente. Era a primeira vez que deixava o Brasil, e a magnitude daquela mudança começou a se tornar real, conforme o avião ganhava altitude. Durante o voo, Marina aproveitou para revisar seu material de estudo sobre hospitalidade internacional e fazer anotações sobre suas expectativas para os primeiros dias em Paris. Ela havia preparado uma lista de perguntas práticas sobre o trabalho e também objetivos pessoais que queria alcançar durante os 6 meses no exterior. O assistente de Roberto havia organizado um roteiro detalhado para os primeiros dias de Marina em Paris. Ela seria recebida no aeroporto por um motorista, levada diretamente para um apartamento mobiliado próximo ao hotel e teria 2 dias para se ambientar antes de começar oficialmente o trabalho. Marina também carregava cartas de recomendação que Dona Rosa havia insistido em escrever, além de pequenos presentes brasileiros que poderia oferecer aos novos colegas franceses. Ela queria representar bem seu país e demonstrar a hospitalidade brasileira que tanto admirava em sua cultura. Durante as longas horas de voo, Marina refletiu sobre a jornada que a havia levado até aquele momento. Desde a formatura em letras, quando seus professores elogiavam sua fluência em francês, até os anos servindo mesas na cafeteria, mantendo viva sua paixão pelos idiomas através de estudos autodidatas. A garçonete que um dia sonhara em trabalhar com turismo internacional estava finalmente voando rumo a Paris para realizar exatamente esse sonho. A ironia não passava despercebida. Foi justamente trabalhando como garçonete que ela encontrou a oportunidade que mudaria sua vida profissional para sempre. Conforme o avião cruzava o Atlântico, Marina pensava em Dona Célia,
que certamente não conseguiria dormir naquela noite. A mãe havia demonstrado uma força impressionante, encorajando a filha a aceitar a oportunidade mesmo sabendo que sentiria muito sua falta durante os próximos meses. Marina também pensava em Roberto Mendes e na confiança que ele havia depositado nela, baseado apenas em uma breve observação na cafeteria. Ela estava determinada a provar que sua escolha havia sido acertada, trabalhando com dedicação e profissionalismo para honrar a oportunidade recebida. Quando o avião começou a sobrevoar a Europa, Marina sentiu uma emoção indescritível. O nascer do sol pintava as nuvens com tons dourados, e ela soube que estava vivenciando um momento que lembraria para sempre. Era o amanhecer não apenas de um novo dia, mas de uma nova fase em sua vida. O aeroporto Charles de Gaulle se revelou ainda mais imponente do que Marina havia imaginado através das fotos que estudara online. Depois de mais de 11 horas de viagem, ela desembarcou em solo francês, com as pernas trêmulas, mas com um brilho nos olhos que refletia a emoção de finalmente estar realizando um sonho que parecia impossível apenas algumas semanas antes. O motorista que Roberto havia enviado a aguardava com uma placa discreta contendo seu nome. Pierre, um homem de meia idade com um sorriso acolhedor, falava português básico e imediatamente fez Marina se sentir bem-vinda. Durante o trajeto do aeroporto até o centro de Paris, ele apontou alguns marcos importantes e ofereceu dicas práticas sobre a cidade. Marina mantinha o rosto colado na janela do carro, absorvendo cada detalhe da paisagem parisiense que desfilava diante de seus olhos. As amplas avenidas, a arquitetura elegante, os cafés com mesas na calçada, tudo correspondia às suas expectativas românticas sobre a cidade, mas tinha uma autenticidade que nenhum filme ou livro conseguira transmitir completamente. O apartamento que Roberto havia providenciado ficava no 8º arrondissement, a apenas 15 minutos de caminhada do hotel onde Marina trabalharia. Era um estúdio compacto, mas elegantemente mobiliado, com uma pequena varanda que oferecia uma vista parcial da Torre Eiffel entre os prédios vizinhos. Pierre entregou as chaves, junto com um envelope contendo informações práticas, endereços de supermercados próximos, farmácias, estações de metrô e um cartão de telefone pré-pago para que Marina pudesse se comunicar imediatamente com o Brasil. A atenção aos detalhes demonstrava o cuidado que Roberto tinha com seus funcionários. Sozinha no apartamento, Marina ligou imediatamente para Dona Célia. A mãe havia passado a noite em claro, aguardando notícias sobre a chegada segura da filha. Durante a conversa de quase 1 hora, Marina descreveu cada detalhe da viagem e do apartamento, tranquilizando a mãe sobre sua segurança e conforto. Nos 2 dias seguintes, Marina explorou a vizinhança metodicamente. Ela localizou o hotel onde trabalharia, familiarizou-se com o sistema de transporte público parisiense, encontrou os melhores lugares para fazer compras básicas e começou a se adaptar ao ritmo de vida francês. Marina também aproveitou esses dias para aperfeiçoar ainda mais seu francês através de conversas com comerciantes locais, garçons e outros moradores. Ela descobriu que sua fluência acadêmica se traduzia bem para situações práticas, embora alguns sotaques regionais ainda exigissem atenção extra para a compreensão completa. Durante suas caminhadas exploratórias, Marina visitou alguns dos pontos turísticos mais famosos de Paris. Ela fotografou cada momento, criando um álbum digital que enviaria regularmente para Dona Célia e seus amigos no Brasil. Cada foto representava não apenas um local visitado, mas um sonho sendo realizado. No segundo dia, Marina recebeu uma ligação de Isabelle Dubois, a gerente-geral do Hotel Belas Artes. Isabelle falava português fluente, tendo morado no Brasil durante alguns anos no início de sua carreira hoteleira. Ela marcou um café informal com Marina para o dia seguinte, antes do início oficial do trabalho. O encontro com Isabelle aconteceu em um café tradicional próximo ao hotel.
A gerente, uma mulher elegante de aproximadamente 45 anos, recebeu Marina com cordialidade profissional, mas também com curiosidade genuína sobre sua experiência anterior e expectativas para o trabalho em Paris. Isabelle explicou detalhadamente o funcionamento do hotel, o perfil dos hóspedes brasileiros que mais frequentavam o estabelecimento e as principais responsabilidades que Marina assumiria. A posição envolvia muito mais do que tradução. Marina seria uma consultora cultural, ajudando os hóspedes a navegarem pela cidade e pela cultura francesa. Durante a conversa, Isabelle mencionou que Roberto Mendes havia falado entusiasticamente sobre Marina, descrevendo não apenas suas habilidades linguísticas, mas principalmente sua capacidade natural de fazer as pessoas se sentirem acolhidas. Essa recomendação havia criado expectativas altas, mas também confiança na escolha feita. Marina sentiu uma responsabilidade ainda maior ao saber do endosso de Roberto. Ela estava determinada a provar que a confiança depositada nela estava bem fundamentada e que sua experiência prévia na cafeteria, longe de ser uma limitação, havia na verdade preparado perfeitamente para compreender e atender às necessidades dos hóspedes. Marina acordou às 6 da manhã de segunda-feira com uma mistura de ansiedade e entusiasmo que a fez pular da cama antes mesmo do despertador tocar. Depois de um banho revigorante e um café da manhã francês comprado na padaria da esquina, ela se vestiu cuidadosamente com o traje profissional que havia comprado especificamente para essa nova fase de sua vida. O Hotel Belas Artes se revelou ainda mais impressionante por dentro do que Marina havia imaginado durante suas visitas externas nos dias anteriores. O lobby combinava a elegância clássica francesa com toques brasileiros sutis, criando um ambiente que imediatamente fazia os hóspedes brasileiros se sentirem em casa, mas ainda imersos na experiência parisiense autêntica. Isabelle recebeu Marina pontualmente às 8 horas e conduziu um tour completo pelas instalações. O hotel possuía 42 quartos distribuídos em 6 andares, um restaurante que servia tanto pratos franceses quanto algumas especialidades brasileiras, e um pequeno spa que oferecia tratamentos inspirados em tradições de ambos os países. A primeira tarefa de Marina foi conhecer toda a equipe que trabalhava em contato direto com os hóspedes. Ela foi apresentada aos recepcionistas, camareiras, garçons, concierge e todos os demais funcionários que poderiam precisar de sua assistência para a comunicação com clientes brasileiros. Marina descobriu que sua posição era única no hotel. Ela seria a ponte entre os hóspedes brasileiros e toda a experiência parisiense, desde questões práticas como tradução de cardápios até sugestões culturais personalizadas baseadas nos interesses específicos de cada visitante. Seu primeiro cliente chegou antes mesmo do almoço. Marcelo Santos, um empresário paulista de 48 anos, estava em Paris para uma série de reuniões importantes e havia solicitado especificamente assistência para navegar pelas complexidades culturais dos negócios franceses. Marina passou 2 horas com Marcelo, explicando nuances da etiqueta empresarial francesa, traduzindo documentos técnicos e até mesmo o acompanhando em uma visita prévia ao local onde suas reuniões aconteceriam. O empresário ficou impressionado não apenas com a fluência linguística de Marina, mas com seu conhecimento prático sobre Paris. Durante a tarde, Marina atendeu uma família de turistas do Rio de Janeiro que estava visitando Paris pela primeira vez. Os pais, Maria e João, estavam com 2 filhos adolescentes e se sentiam completamente perdidos diante das opções culturais que a cidade oferecia. Marina criou um roteiro personalizado de 3 dias para a família, considerando as idades dos filhos, os interesses específicos dos pais e o orçamento que eles haviam mencionado discretamente.
Ela não apenas sugeriu locais para visitar, mas explicou como usar o transporte público eficientemente e recomendou restaurantes que ofereciam pratos adequados para o paladar brasileiro. No final de seu primeiro dia, Marina se reuniu com Isabelle para uma avaliação preliminar. A gerente expressou satisfação total com o desempenho de Marina, mencionando que os hóspedes haviam elogiado especificamente a qualidade do atendimento e a sensação de segurança que Marina transmitia. Isabelle também revelou que Roberto Mendes havia ligado durante a tarde para saber como havia sido o primeiro dia de Marina. O empresário estava acompanhando de perto a adaptação de sua nova funcionária, demonstrando o investimento pessoal que havia feito em sua escolha. Marina retornou para seu apartamento com uma sensação de realização profissional que não experimentava há anos. Pela primeira vez, desde a formatura em letras, ela estava usando plenamente sua educação e habilidades naturais, sentindo que seu trabalho fazia diferença real na experiência de outras pessoas. Durante a ligação noturna para Dona Célia, Marina compartilhou todos os detalhes de seu primeiro dia. A mãe ouvia atentamente cada história, fazendo perguntas sobre os hóspedes que Marina havia atendido e expressando orgulho pela desenvoltura profissional que sua filha demonstrava. Marina também aproveitou para contar sobre a beleza arquitetônica de Paris que descobria durante seus trajetos para o trabalho, os pequenos cafés onde parava para tomar um café expresso rápido e como estava se sentindo cada vez mais confiante para se comunicar em francês em situações profissionais complexas. Antes de dormir, Marina escreveu em um diário que havia começado a manter sobre sua experiência parisiense. Ela registrou não apenas os eventos do dia, mas também suas reflexões sobre como essa oportunidade estava transformando sua percepção sobre suas próprias capacidades e potencial profissional. 3 semanas após seu início no Hotel Belas Artes, Marina havia se tornado uma figura indispensável para a operação diária do estabelecimento. Sua capacidade de antecipar as necessidades dos hóspedes brasileiros e resolver problemas com eficiência havia impressionado não apenas Isabelle, mas toda a equipe francesa que trabalhava no hotel. Marina desenvolveu um sistema próprio para personalizar o atendimento a cada hóspede. Ela mantinha anotações detalhadas sobre as preferências de cada cliente, desde escolhas culinárias até interesses culturais específicos, criando um banco de dados informal que permitia oferecer sugestões cada vez mais precisas e personalizadas. Sua reputação começou a se espalhar entre a comunidade empresarial brasileira em Paris. Executivos que se hospedavam no hotel começaram a recomendar o estabelecimento especificamente por causa do atendimento diferenciado que Marina oferecia, e as reservas de hóspedes brasileiros aumentaram significativamente em apenas um mês. Roberto Mendes visitou Paris para uma inspeção de rotina e ficou particularmente satisfeito com os relatórios que recebia sobre o desempenho de Marina. Durante uma reunião com Isabelle, ele soube que Marina havia resolvido um problema diplomaticamente complexo, envolvendo um importante empresário brasileiro e um mal-entendido cultural com fornecedores franceses. O empresário decidiu encontrar pessoalmente com Marina para parabenizá-la pelo trabalho excepcional. Durante o almoço, Roberto revelou que estava considerando expandir o conceito do Hotel Belas Artes para outras cidades europeias e queria que Marina liderasse o desenvolvimento do programa de hospitalidade cultural nessas novas unidades. Marina ficou simultaneamente honrada e surpresa com a proposta. Em menos de 2 meses, ela havia passado de garçonete em uma cafeteria modesta em São Paulo para ser considerada para uma posição de liderança em uma rede hoteleira internacional. A transformação parecia surreal, mas ela sabia que era resultado de trabalho árduo e dedicação genuína. Durante suas tardes livres, Marina havia começado a explorar aspectos mais profundos da cultura francesa.
Ela frequentava museus, assistia a peças teatrais, participava de aulas de culinária e até mesmo se inscreveu em um curso de História da Arte Francesa. Cada nova experiência enriquecia sua capacidade de orientar os hóspedes com conhecimento autêntico. Marina também estabeleceu amizades significativas com alguns colegas franceses do hotel, especialmente com Claire, uma recepcionista de 29 anos que se tornou sua primeira amiga verdadeira em Paris. Claire ajudava Marina a compreender nuances culturais francesas, enquanto Marina ensinava português básico e compartilhava aspectos da cultura brasileira. A amizade com Claire proporcionou a Marina uma perspectiva mais profunda sobre a vida parisiense além do trabalho. Elas exploravam bairros menos turísticos, frequentavam eventos culturais locais, e Marina descobriu uma Paris mais íntima e autêntica que poucos visitantes brasileiros chegam a conhecer. Durante uma dessas explorações culturais, Marina visitou uma exposição sobre hospitalidade internacional em diferentes culturas. A experiência a inspirou a propor para Isabelle um projeto de workshops culturais que poderiam ser oferecidos aos hóspedes interessados em compreender melhor as diferenças e semelhanças entre a cultura brasileira e francesa. Isabelle aprovou imediatamente a proposta de Marina. O primeiro workshop aconteceu em uma tarde de sábado e atraiu não apenas hóspedes do hotel, mas também brasileiros que moravam em Paris e franceses interessados na cultura brasileira. O evento foi um sucesso absoluto, criando um espaço de intercâmbio cultural que fortaleceu ainda mais a reputação do hotel. Marina conduziu o workshop com naturalidade impressionante, alternando entre português e francês conforme necessário, e criando um ambiente descontraído onde as pessoas se sentiam à vontade para fazer perguntas e compartilhar experiências. Ela abordou desde diferenças básicas de etiqueta até aspectos mais profundos, como valores familiares e perspectivas profissionais. O sucesso do workshop chamou a atenção de outros hotéis parisienses e até mesmo da imprensa especializada em turismo. Uma revista francesa de hospitalidade solicitou uma entrevista com Marina sobre sua abordagem inovadora para atendimento intercultural, posicionando-a como uma referência emergente no setor. Roberto Mendes acompanhou o crescimento da visibilidade de Marina com satisfação evidente. Durante uma conversa por telefone, ele mencionou que sua decisão de contratá-la, baseada em uma observação casual na cafeteria, havia se revelado uma das melhores escolhas empresariais que fizera nos últimos anos. Marina mantinha contato diário com Dona Célia, compartilhando cada conquista e desafio de sua jornada parisiense. A mãe demonstrava orgulho crescente pela evolução profissional da filha, mas também uma sabedoria maternal ao lembrá-la constantemente de manter os pés no chão e não esquecer suas origens humildes. Durante uma conversa especialmente emotiva, Dona Célia revelou que havia começado a estudar francês mais seriamente, inspirada pelos relatos entusiasmados de Marina sobre Paris. A mãe mencionou que queria estar preparada para uma possível visita, caso as circunstâncias permitissem no futuro. Marina também mantinha contato regular com Dona Rosa e alguns clientes regulares da cafeteria. Essas conversas a ajudavam a manter perspectiva sobre sua jornada e a não esquecer as lições de humildade e simplicidade que havia aprendido durante seus anos servindo mesas em São Paulo. No quarto mês de sua estadia em Paris, Marina enfrentou seu primeiro grande desafio profissional. Um grupo de executivos brasileiros de uma grande multinacional chegou ao hotel para uma negociação crucial com parceiros franceses, mas a reunião estava prestes a fracassar devido a mal-entendidos culturais profundos que ameaçavam um acordo milionário. O líder da delegação brasileira, Fernando Carvalho, procurou Marina em desespero. Ele explicou que as negociações haviam empacado devido a interpretações equivocadas sobre protocolos empresariais franceses
e que sua empresa estava prestes a perder um contrato que havia levado 2 anos para desenvolver. Marina percebeu que a situação exigia muito mais do que tradução linguística. Era necessária uma mediação cultural profunda, compreendendo as perspectivas de ambos os lados e encontrando pontos de convergência que permitissem o diálogo produtivo entre as partes. Ela solicitou permissão para participar da reunião como consultora cultural neutra. Durante 4 horas intensas, Marina facilitou conversas que iam muito além de questões técnicas, abordando expectativas culturais, estilos de comunicação e até mesmo diferenças conceituais sobre tempo e hierarquia empresarial. Sua intervenção foi crucial para restabelecer a confiança entre as partes. Marina conseguiu traduzir não apenas palavras, mas intenções e contextos culturais que estavam sendo perdidos na comunicação direta. O acordo foi finalmente fechado, resultando em um contrato de parceria internacional significativo. Fernando Carvalho ficou tão impressionado com a competência de Marina que imediatamente entrou em contato com Roberto Mendes para elogiar o profissionalismo excepcional de sua funcionária. Ele mencionou que Marina havia salvado não apenas um negócio importante, mas também a reputação de sua empresa no mercado francês. Esse sucesso trouxe reconhecimento adicional para Marina, mas também responsabilidades aumentadas. Outros empresários brasileiros começaram a solicitar especificamente seus serviços para negociações importantes, transformando-a em uma consultora cultural requisitada além das fronteiras do hotel. Isabelle e Roberto decidiram formalizar essa nova dimensão do trabalho de Marina, criando um departamento específico de consultoria intercultural dentro da estrutura do hotel. Marina recebeu um aumento salarial significativo e uma posição com mais autonomia para desenvolver seus próprios projetos. Com essa nova responsabilidade, Marina decidiu aprofundar ainda mais seus conhecimentos sobre culturas empresariais internacionais. Ela se inscreveu em cursos online sobre negociação internacional, psicologia intercultural e até mesmo um programa de especialização em hospitalidade corporativa oferecido pela Sorbonne. Durante este período de crescimento profissional intenso, Marina também enfrentou desafios pessoais. A saudade de casa se intensificou, especialmente durante as festividades brasileiras que ela sempre havia celebrado com Dona Célia. A distância física começou a pesar emocionalmente, testando sua resolução de completar o contrato de 6 meses. Claire, sua amiga francesa, percebeu os momentos de melancolia de Marina e organizou surpresas especiais para ajudá-la a superar a nostalgia. Ela preparou um jantar brasileiro caseiro, aprendeu a fazer caipirinha e até mesmo organizou uma pequena festa com outros brasileiros que moravam em Paris. Esses gestos de amizade genuína tocaram profundamente Marina, fazendo-a perceber que havia construído relacionamentos significativos em Paris que iam muito além do âmbito profissional. Ela estava criando uma segunda família, uma rede de apoio que tornava sua experiência parisiense mais rica e completa. Marina também começou a documentar suas experiências de forma mais sistemática, escrevendo reflexões detalhadas sobre as diferenças culturais que observava diariamente. Ela considerou a possibilidade de transformar essas observações em um livro ou blog que pudesse ajudar outros brasileiros navegando pela cultura francesa. Durante uma conversa com Roberto Mendes, ele sugeriu que Marina considerasse estender seu contrato além dos 6 meses originalmente acordados. Ele mencionou que havia planos concretos para abrir hotéis similares em Londres e Roma e queria que Marina liderasse o desenvolvimento dos programas de hospitalidade intercultural nessas novas unidades. O 5º mês de Marina em Paris trouxe uma proposta que ela jamais havia imaginado possível. Roberto Mendes convocou uma reunião especial para discutir não apenas a extensão de seu contrato,
mas uma transformação completa em sua trajetória profissional dentro da empresa. Durante o encontro, Roberto revelou seus planos ambiciosos de criar uma nova divisão empresarial focada exclusivamente em consultoria intercultural para o setor hoteleiro. Marina seria a diretora fundadora dessa divisão, com responsabilidade por desenvolver protocolos, treinar equipes e implementar programas em toda a rede de hotéis da empresa. A proposta incluía um contrato de 2 anos, salário executivo, participação nos lucros da nova divisão e a oportunidade de viajar pela Europa implementando seus métodos em diferentes unidades hoteleiras. Marina teria autonomia total para desenvolver sua visão de hospitalidade intercultural, com orçamento próprio e equipe dedicada. Roberto explicou que a ideia havia surgido diretamente dos resultados excepcionais que Marina havia alcançado em Paris. Os indicadores de satisfação dos hóspedes brasileiros haviam atingido níveis recordes. As reservas haviam aumentado em 40%. E outros hotéis já estavam tentando replicar o modelo de atendimento que ela havia desenvolvido. Marina pediu 1 semana para considerar a proposta. Embora fosse extraordinariamente tentadora do ponto de vista profissional, significava adiar indefinidamente seu retorno ao Brasil e sua reunião com Dona Célia. A decisão exigia equilibrar aspirações profissionais com responsabilidades familiares e laços emocionais com sua terra natal. Durante essa semana de reflexão, Marina conversou longamente com Dona Célia sobre a oportunidade. Surpreendentemente, a mãe demonstrou entusiasmo pela proposta, argumentando que Marina havia encontrado sua verdadeira vocação e deveria aproveitar uma chance única de construir uma carreira internacional sólida. Dona Célia revelou que havia estado economizando dinheiro e estudando francês com mais intensidade, planejando secretamente uma visita a Paris caso Marina decidisse permanecer na Europa. A mãe também mencionou que se sentia orgulhosa vendo sua filha realizar sonhos que ela própria nunca teve oportunidade de perseguir. Marina também conversou com Isabelle, que a encorajou a aceitar a proposta. A gerente francesa mencionou que Marina havia se tornado uma referência no setor hoteleiro parisiense e que desperdiçar tal talento seria uma perda não apenas para a empresa, mas para toda a indústria de hospitalidade. Claire e seus outros amigos parisienses também demonstraram apoio à decisão de Marina permanecer na Europa. Eles haviam se tornado uma família escolhida, um grupo de apoio que tornava a vida em Paris não apenas profissionalmente gratificante, mas também pessoalmente enriquecedora. Durante suas reflexões, Marina revisitou mentalmente sua jornada desde a cafeteria em São Paulo até sua posição atual em Paris. A transformação havia sido tão dramática que às vezes parecia irreal, mas ela reconhecia que cada passo havia sido resultado de trabalho árduo, determinação e uma disposição constante para aprender e crescer. Marina também considerou o impacto que sua decisão poderia ter em outras pessoas. Sua história já estava inspirando outros brasileiros em Paris, e ela recebia mensagens regulares de pessoas que haviam ouvido sobre sua trajetória e se sentiam motivadas a perseguir seus próprios sonhos profissionais. Roberto havia mencionado que a nova divisão de consultoria intercultural poderia, eventualmente, desenvolver programas para ajudar outros profissionais brasileiros a encontrar oportunidades no mercado europeu. Marina gostava da ideia de transformar sua experiência pessoal em uma ponte para outros compatriotas. No final da semana, Marina tomou sua decisão. Ela ligou para Roberto e aceitou a proposta, mas com uma condição. Gostaria de implementar um programa piloto que trouxesse Dona Célia para Paris por 3 meses durante o verão, permitindo que a mãe conhecesse sua nova vida e se sentisse parte dessa transformação. Roberto não apenas concordou com a condição,
mas ofereceu providenciar acomodação especial para Dona Célia e até mesmo um pequeno trabalho como consultora cultural sênior, aproveitando sua experiência de vida e sabedoria maternal para enriquecer os programas que Marina estava desenvolvendo. 6 meses após deixar São Paulo como uma garçonete com um sonho inesperado, Marina aguardava no aeroporto Charles de Gaulle a chegada de Dona Célia. A mãe havia decidido aceitar o convite de Roberto para passar 3 meses em Paris, conhecendo de perto a nova vida que sua filha havia construído na capital francesa. O reencontro foi profundamente emotivo. Dona Célia, aos 62 anos, pisava pela primeira vez em solo europeu, carregando uma mistura de orgulho maternal e curiosidade sobre o mundo que Marina havia abraçado. Durante o trajeto do aeroporto, a mãe observava Paris com os mesmos olhos maravilhados que Marina havia demonstrado em sua primeira chegada. O apartamento que Roberto havia providenciado para Dona Célia ficava no mesmo prédio onde Marina morava, permitindo que mãe e filha mantivessem proximidade física enquanto cada uma preservava sua independência. Dona Célia ficou impressionada com a atenção aos detalhes que o empresário havia demonstrado, providenciando até mesmo livros em português e uma televisão com canais brasileiros. Durante as primeiras semanas, Marina serviu como guia turística pessoal para Dona Célia, mostrando não apenas os pontos turísticos clássicos de Paris, mas também os locais especiais que havia descoberto durante seus meses de exploração cultural. Cada passeio era uma oportunidade para as duas compartilharem perspectivas sobre a jornada transformadora que Marina havia vivenciado. Dona Célia conheceu o Hotel Belas Artes e ficou profundamente impressionada com o respeito e admiração que todos os funcionários demonstravam por Marina. Isabelle organizou um almoço especial para conhecer a mãe de sua funcionária mais valorizada, e Dona Célia pôde constatar pessoalmente o ambiente profissional estimulante no qual sua filha estava inserida. Roberto Mendes fez questão de conhecer pessoalmente Dona Célia durante uma de suas visitas a Paris. O empresário expressou gratidão pela educação e valores que ela havia transmitido para Marina, reconhecendo que as qualidades que mais admirava em sua funcionária eram reflexo direto da criação maternal sólida que ela havia recebido. Durante a conversa com Roberto, Dona Célia mencionou suas observações sobre hospitalidade brasileira e francesa, compartilhando insights que surpreenderam o empresário pela profundidade e perspicácia. Essas observações resultaram em sua nomeação oficial como consultora cultural sênior, posição que ela aceitou com entusiasmo discreto, mas evidente. Marina observava com alegria como Dona Célia florescia em Paris. A mãe rapidamente desenvolveu sua própria rotina, frequentando aulas de francês, explorando mercados locais e até mesmo estabelecendo amizades com vizinhos franceses que admiravam sua elegância natural e sabedoria de vida. A presença de Dona Célia em Paris também proporcionou a Marina uma perspectiva renovada sobre sua própria jornada. Ela percebeu que havia crescido não apenas profissionalmente, mas também pessoalmente, desenvolvendo confiança e sofisticação que não possuía quando deixou São Paulo meses antes. Durante uma tarde especial, Marina e Dona Célia visitaram juntas a cafeteria onde tudo havia começado. Através de videochamada, elas conversaram com Dona Rosa, que expressou orgulho imenso pela transformação de sua ex-funcionária e emoção genuína ao ver as duas reunidas em Paris. Roberto anunciou oficialmente a criação da Divisão de Hospitalidade Intercultural, com Marina como diretora e Dona Célia como consultora sênior. A cerimônia de lançamento aconteceu no Hotel Belas Artes, com a presença de executivos do setor hoteleiro, representantes da comunidade brasileira em Paris e jornalistas especializados em turismo. Durante seu discurso inaugural,
Marina refletiu sobre a jornada extraordinária que a havia levado de uma cafeteria modesta em São Paulo até uma posição executiva em Paris. Ela mencionou que tudo havia começado com um simples gesto de gentileza para com uma cliente estrangeira, demonstrando como pequenos atos de bondade podem abrir portas inimagináveis. Marina também anunciou seus planos para a nova divisão: desenvolver programas de treinamento intercultural para toda a rede hoteleira, criar parcerias com instituições educacionais brasileiras e francesas e estabelecer um programa de bolsas que permitiria a outros jovens brasileiros talentosos descobrirem oportunidades internacionais. Ao final do evento, Marina olhou para Dona Célia, que sorria com orgulho discreto, mas evidente. Mãe e filha haviam percorrido juntas uma jornada transformadora que começou com necessidade financeira e sonhos adormecidos, mas se tornaram uma história de realização pessoal, crescimento profissional e a descoberta de que gentileza genuína e dedicação sincera podem literalmente mudar o curso de uma vida. 6 meses depois daquele gesto simples em uma cafeteria paulistana, Marina não era mais apenas uma garçonete com sonhos. Ela era uma executiva respeitada, uma ponte cultural entre 2 mundos, e a prova viva de que oportunidades extraordinárias podem surgir nos momentos mais inesperados, especialmente quando encontram corações preparados para abraçá-las com coragem e determinação. Esta história nos lembra que a gentileza é um idioma universal, e que nossos talentos, por mais escondidos que estejam, sempre encontram uma forma de brilhar quando menos esperamos. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma pessoa que acredite em nosso potencial e nos dê a oportunidade de mostrá-lo ao mundo. Se você gostou dessa história incrível, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias que tocam o coração. Até a próxima.